Olá, meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos. Eu sou o pastor Amequion e venho, nesse momento, compartilhar uma palavra de Deus com cada um. Há um assunto muito polêmico que tem levado muitas pessoas a discussões sobre a questão do batismo. Você é batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou você é batizado em nome do Senhor Jesus Cristo? Pastor, qual é o verdadeiro batismo? Nós vamos nesse momento examinar um pouco as Escrituras e entender a verdade sobre o batismo nas águas. Amém? Mateus 28:19, ele escreveu: Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós sabemos que Pai, Filho e Espírito Santo não são três pessoas distintas. Eles são uma só pessoa. Ele é Pai na criação, Filho na redenção e Espírito Santo na consolação. Então nós vamos entender que o batismo não pode acontecer em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porque não há nenhum relato dentro da Bíblia sobre alguém sendo batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? O batismo é para a salvação? Vamos ver Marcos 16:16. Marcos 16 e 16 está escrito assim: quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Nós precisamos crer que o batismo é para a salvação. E quando trata-se de acreditar, tem que ser em um batismo. Por quê? Porque lá no livro de Efésios, capítulo 4, verso 5, está escrito: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então nós não podemos ser batizados em dois batismos. Muitas pessoas dizem: vocês preferem obedecer a Pedro? Não, nós obedecemos a Jesus. No livro de Mateus, capítulo 16, no verso 18, ele disse: bem sei que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que tu ligares na terra será ligado no céu, o que tu desligares na terra será desligado nos céus. E nós vamos ver o primeiro batismo, aonde nós vamos ver pessoas sendo batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque dentro da palavra, queridos, não tem nenhum ser humano batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vamos ver, primeiramente, Lucas capítulo 24, para esclarecer um pouco a nossa mente. Lucas 24, verso 44, diz assim: a seguir Jesus lhe disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Veja bem, querido, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Veja o verso 46. E lhe disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Preste bastante atenção, versículo 47. E que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecado, queridos, a todas as nações, começando de Jerusalém. E aonde foi
que foi pregado pela primeira vez o batismo que tinha que ser no nome do Senhor Jesus Cristo. Atos, capítulo 2, nós vamos ver essa história. Me acompanha aí. Atos, capítulo 2, o título do capítulo 2 está dizendo assim: a descida do Espírito Santo. No final do versículo 4, o título está o dom de línguas. E no final do versículo 13 está dizendo o discurso de Pedro. As pessoas julgaram aqueles que estavam no cenáculo no dia de Pentecoste, que foram cheios do Espírito Santo, segundo profetizou Joel. Então, queridos, naquele momento cumpriu-se a profecia do batismo com o Espírito Santo, e em seguida, quando eles relataram uns para os outros, cogitaram entre eles que eles estavam embriagados. E Pedro disse que eles não estavam embriagados, mas contou sobre a profecia de Joel. E ao final de tudo, no verso 36, ele diz assim: esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor e Cristo. Nesse momento, eles se comoveram em seu coração. Veja o versículo 37. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se-lhes o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? E a resposta foi: respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo, para perdão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. Então os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. 3.000 pessoas batizadas em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais na frente, nós vamos encontrar outro relato no capítulo 8, que está escrito assim, Atos capítulo 8, verso 16. Portanto, não havia ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em o nome do Senhor Jesus. Mais um relato sobre o batismo em nome do Senhor Jesus. Atos capítulo 10 e verso 48 está escrito assim: e ordenou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Mais um relato, querido. Atos capítulo 19, verso 5 está escrito assim: eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. Não existe outro batismo dentro da palavra, meus queridos. Somente o batismo em nome do Senhor Jesus. Romanos capítulo 6, para nós finalizarmos a palavra, está escrito assim: que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Paulo estava dizendo que todos os apóstolos foram batizados em nome do Senhor Jesus. Disseram que deveria começar o batismo em Jerusalém, e foi lá que se cumpriu o primeiro batismo de quase 3.000 pessoas. E todas as nações da terra foram batizadas em nome do Senhor Jesus, segundo a sua palavra. Que o Senhor tenha falado com cada um de vocês, e a gente se vê nos próximos vídeos que irei publicar para compartilharmos uma palavra sadia, uma palavra que venha edificar a minha vida
e a sua vida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos. Amém.